Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-vos-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Juntos? Ora, se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. Crianças e amados irmãos, vamos nessa noite repensar o motivo da oração. Por que uma pessoa ora? Por que você ora? Qual o real motivo da oração? Qual a importância da oração? Pergunta reflexiva. Qual a importância de perseverança na oração? Por que perseverar em oração é a coisa mais difícil que existe? Eu digo que perseverar em oração é mais difícil do que parar de usar açúcar. Num dado momento você fez o seu exame e constatou que você estava diabético. A partir de agora você não pode mais comer aquele docinho de leite, você não pode mais tomar aquele café com bastante açúcar, você não pode mais brincar com açúcar. E você então consegue, através da autodisciplina, eliminar o açúcar da sua vida, mas você não consegue perseverar em oração. Quantas orações nós já deixamos de lado? Quantas orações você já esqueceu de fazer? Você não foi perseverante na oração. Antes da gente continuar elaborando esse assunto, você sabe o que tem que fazer agora. Feche os seus olhos, peça ao Senhor, fale com o Senhor. Fale, Senhor, que essa palavra entre na minha mente, entre no meu coração, que eu possa agora, nesse momento, entender o que Lucas queria dizer, que Jesus queria colocar nesse contexto. Pai, teu livro foi lido. Hoje nós vamos repensar o real motivo da oração. E vamos, ó Deus, nos perguntar por que nós não conseguimos sermos perseverantes na oração. Mostre o que o texto quis dizer a Teófilo, Senhor. A igreja do primeiro século. E a nossa igreja presente aqui hoje, essa casa tão linda. Mostre, Senhor, para que possamos aplicar em nossos corações em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós já estamos há 3 sermões falando da oração. Eu particularmente gostaria que a sua vida pudesse ter mudado alguma coisa. Porque francamente, irmãos, aquele discípulo foi muito feliz quando ele chegou a Jesus e disse: Jesus, ensina-me a orar. Eu não sei orar. Jesus, eu quero aprender a orar como os discípulos de João. E se esse discípulo fez isso com Jesus, agora abre-se um oceano, um mar diante de nós, que nos faz a perguntar: será que nós sabemos orar como convém? Será que você sabe orar como Jesus ensinou? A oração modelo está aqui para que a gente possa usá-la. Vocação, adoração, confissão de pecado, petição e visão escatológica da vida do reino de Deus, porque Jesus está voltando. Bom, se bem, isso é a síntese da oração. Mas o texto continua.
Jesus continua ensinando aquele discípulo e a igreja como nós devemos orar, e no sermão passado ele ensinou que devemos orar quando nós estamos em apuros. Quando você está em apuros, o que você faz? Você dobra os seus joelhos e conversa com Deus em oração. A parábola, veja aí, do versículo 5 até o versículo de número 8, fala de 3 amigos. Um amigo que está de viagem chega à casa de outro amigo, e ao chegar na casa daquele amigo, ele não tem alimento para que ele pudesse comer. Então, crianças, o que faz? Aquele amigo vai ao outro amigo e agora pede pães. É claro que você já entendeu que esse amigo que vai doar os pães, que vai abrir a porta meia-noite, é o nosso Deus, que nos acude, que nos acolhe, que nos ajuda nos momentos de acidentes, de imprevistos, de intempéries que vêm sobre a nossa vida. Mas o sermão não para aí. Depois que Jesus introduz essa parábola a respeito das pessoas que estão em apuro, o que elas devem fazer, veja que para Deus nunca será um importuno, mas será sempre um auxílio, e Ele verá-nos como pessoas que humildemente tocamos o coração dEle para que Ele possa nos ajudar, nos responder. Lucas capítulo 11, expondo a oração modelo e expondo essa parábola, continua nos ensinando. E hoje a gente termina essa questão da oração, e eu espero que você mude a sua vida de oração para sempre. Que você aprenda a orar como Jesus falou, como Jesus ensinou. O meu resumo hoje, meus irmãos, é: orar é cumprir tão somente o nosso dever de servos inúteis. Orar é cumprir tão somente o nosso dever de servos inúteis. Porque quando falamos com o Pai, não há nenhuma utilidade, não há nenhum mérito, não há nenhum motivo maior do que reconhecer que somos inúteis diante daquele que é todo poderoso, que tem as chaves dos céus e da terra, que sabe de todas as coisas, que tem todo o poder, toda a soberania, e que nós batemos lá na porta, no reino dos céus, como alguém descrito nesse contexto de hoje. Jesus está terminando essa questão de oração. Ele não vai falar mais de oração, não. Ele não vai parar para te ensinar mais a orar. Veja, verso 9 e verso 10. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus aqui, amados, continua enfatizando a eficácia da oração. Conectada a esta e a outra lição, a saber, a importância da perseverança em oração. Nos surpreende, pois, que as palavras de Mateus, capítulo 7, 7 a 8, sejam agora repetidas de uma forma tríplice de exortação. E essa forma agora nos acompanha da seguinte maneira. Arthur, vocês vão desenhar uma pessoa que está buscando, uma pessoa que está pedindo e uma pessoa que está batendo. Uma pessoa que está pedindo, uma pessoa que está buscando e uma pessoa que está batendo. A oração, meus irmãos, na realidade, é dessa forma expressa no tripé de pedir, de buscar e de bater.
Quando você busca a presença do Senhor, é isso que acontece. E a real motivação agora, note, está na afirmativa do versículo de número 9. O versículo de número 9 começa assim: por isso vos digo. Isso significa, assim lhes afirmo, assim lhes digo. O que ele está querendo dizer aqui no início desse contexto? O que Lucas quer dar ênfase? Primeiramente, pois as palavras de ordem ou exortação é: peçam, busquem, batem. É evidente que elas estão ordenadas numa escala de intensidade crescente. Então, crianças, o desenho é assim: alguém primeiro pedindo ao Papai do Céu, alguém voltando de novo buscando, e alguém de novo achando. Maravilha, depois o pastor vai ver. Aqueles que pedem, meus irmãos queridos, estão submetendo a sua humildade a uma consciência da necessidade. O verbo usado dentro desse contexto em relação a uma solicitação agora é como se alguém inferior dirigisse uma pessoa superior. Eu lembro que quando a gente estava no quartel, a gente observava muito o procedimento dos soldados, dos cadetes. E nenhum soldado e nenhum cadete entrava dentro da sala com a boina na cabeça. Quem serviu vai lembrar disso. Não entrava na sala sem fazer posição de sentido, sem colocar a mão na cabeça e apresentar: soldado fulano de tal, número fulano de tal, da guarnição fulano de tal, pede permissão ao senhor comandante, major, general, tenente, para entrar nesse recinto. E na posição de sentido. E lá dentro o comando dizia assim: soldado, descansar. Soldado, permissão para entrar no recinto. Posição de hierarquia, posição de alguém superior a um subalterno. Você tem que colocar na sua mente que quando você vai a Deus, você é esse soldado inferior diante de um general, de um comandante, de um criador, de um sustentador de todas as coisas. Então, nessa ação de pedir a um superior, você não pode ser como o fariseu da parábola em Lucas 18, 10 a 13. Ele declara diante do Senhor que quão bom Ele o é. O publicano pede isso, roga: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Pedi também pressuposto confiança num Deus pessoal com quem um homem pode ter comunhão. Quando alguém pede, ele espera uma resposta. Daí isso implica num Deus que pode fazer e responder. Isto é fé em Deus Pai. Ter esse tipo de fé torna a oração fervorosa, torna a oração pessoal, torna ao suplicante humilde, torna aquele que vai diante de Deus com um senso de nulidade e que pode ver em Deus toda a autossuficiência. Amados, da próxima vez que vocês forem a Deus em oração, anule-se. Não é como umas orações que nós vemos por aí: eu decreto, eu ordeno, eu exijo, não sou cauda, sou cabeça. Quem é Deus? E quem é você? Ó Deus, se é que Deus existe, salva minha alma, se é que eu tenho alguma alma. Você deve ir a Deus nesse sentido, de humildade diante do Senhor. Mas o versículo 9, o versículo 10 fala sobre o bater. O que seria bater? Bater é pedir mais, é agir com mais perseverança.
Alguém bate repetidas vezes a porta até que alguém abra. Na história, aquela pessoa que foi buscar os pães, ele bateu uma vez, ele bateu duas vezes, ele bateu três vezes, até que aquele amigo abrisse a porta. Quando eu oro, eu não espero que na primeira oração serei ouvido. Eu preciso orar mais. Eu preciso perseverar mais. Não obstante, na verdade, é provável que a perseverança já esteja compreendida nos três imperativos, uma vez que os três estão no tempo presente. Daí uma tradição possível seria: continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Isso mais ainda à vista de outros textos, como Lucas 18, 1 a 7, conforme Romanos 12, 12, Efésios 5, 20, 1 Tessalonicenses 5, 17. Mas, meus irmãos queridos, o mais provável é que para todos os três, indubitavelmente, com respeito ao último, visto a mesmíssima ideia de bater, significa perseverar. Continue orando. Não tem nenhuma nuvizinha, continue orando. Não tem nenhum sinal, continue perseverando. A certeza de que a oração perseverante, ela vem acompanhada da fé, que será galardoadora, que vai colaborar por um argumento do menor para o maior, embora essa essência do argumento se ache também em Mateus. Eu convido você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 9, o outro evangelho. Mateus capítulo 7, melhor dizendo, versículo 9. Mateus capítulo 7, Sermão da Montanha. A partir do verso 9 até o 11, diz assim: e disse-lhe ainda jeitosamente, Mateus, estou em Marcos, Mateus 7, isso, Sermão da Montanha, Mateus 7, verso 9, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedir. Segure aí, agora vai lá no texto que nós estamos lendo, em Lucas 11. Veja como os sinóticos trabalham aí. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Verso 12 diz: ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial lhe dará o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. Meus irmãos, qual a diferença desses textos? Se um filho pede a seu pai um peixe, certamente que o pai não lhe dará uma serpente. Ou se um filho lhe pede um ovo, é inconcebível que o pai vai dar um escorpião para que ele possa comer com a sua cauda venenosa. Ora, mesmo um pai terreno, ainda que mau por natureza, e aí a gente pode ler lá Salmo 51, de 1 a 5, 130, de 1 a 3, Isaías 1, 6, Jeremias 17, 9, que fala da natureza humana, natureza pecaminosa, índole ruim. Pode ser a pior pessoa que existe, mas vai tratar com carinho a sua cria. Não é assim? Qual é a mãe que não ama a sua cria? Qual é o pai que não protege o seu filho? Pai humano. E a providência agora nos leva para observar
A atitude do Pai dos céus. Literalmente o Pai dos céus, nosso Deus, que é isento de toda maldade, de toda natureza pecaminosa. A fonte de bondade está nele, toda fonte de misericórdia está nele. Aqui a versão de Mateus diz boas dádivas. Aqui em Lucas a diferença é o Espírito Santo. E como nós estamos estudando uma visão mais do Dr. Lucas, como é gostoso entender a coparceria trinitária. É o Espírito Santo que concede, é o Espírito Santo que dá, é o Espírito Santo que renova, é o Espírito Santo que conforta, inclusive é o Espírito Santo que nos faz ter a real motivação da oração. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós precisamos entender qual é a nossa real motivação de oração. Como você ora? Por que você ora? As duas versões estão em perfeita harmonia, porque não é somente o Espírito Santo, mas é toda a forma trinitária, a fonte de poder, de resposta, de tudo que é bom para a nossa vida. Isso significa que você pode estar pedindo, não um ovo para matar a sua fome, mas de repente você está pedindo um escorpião. É o contrário. Você acha que está pedindo um pão, você está pedindo uma pedra. E você acha que Deus vai te dar e vai te responder? Há quanto tempo você está orando por alguma coisa e a resposta não veio? Porque é um escorpião, porque é uma pedra, porque é algo desagradável. O Pai Celeste sabe que isso vai te fazer mal, e isso vai te prejudicar, e Ele, sendo Pai bondoso, não responderá essas orações. Ei, crentão, quais as orações Deus ainda não respondeu da sua vida? Será que a motivação está certa? Será? Significativamente, tanto Mateus quanto Lucas terminam a frase com aos que lhe pedem. E esses textos enfatizam de modo extraordinário o fim principal de toda a passagem, a saber, peçam e lhes será dado. Todo aquele que pede, recebe. Mas eu quero dizer algo positivo para nós. Assim como na imposição dos 3 verbos, pedir, buscar e bater, existem 3 promessas. Então, Arthur, há 3 promessas clarinhas para aqueles que oram. Sabe que, meninos, sabe o que vai acontecer? Veja o que diz o versículo de número 10. Aos adultos leiam, e para as crianças eu vou falar só para elas. Crianças, todos que oram a Deus, eles vão receber, vão encontrar, e aquilo que está difícil vai abrir. Você crê nisso? Se a sua motivação está correta dentro do procedimento da oração, nós vamos entender, irmãos, que dentro do procedimento de oração, a resposta já está clara. Mas, portanto, eu preciso reencontrar e ter a motivação certa de orar. Ou a confissão de fé diz para nós da seguinte forma, no capítulo 16 das Boas Obras: é porque como base procede o seu espírito, e com as nossas são impuras e misturadas com tantas fraquezas e imperfeições, que não podemos suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. Tem gente que não gosta de orar. Tem gente que desiste de orar. Tem gente que esquece de orar. Por que orar é tão difícil?
Nós vamos ler e estudar nos últimos momentos da vida de Jesus. Ele está lá agonizando, ele está levando sobre si os nossos pecados, e ele volta uma vez, e os discípulos estão dormindo. Ele acorda, ele volta outra vez, os discípulos estão dormindo, e na terceira vez ele: ninguém quer orar comigo, ninguém tem coragem de orar, ninguém é perseverante. Meu irmão, você não é perseverante na oração, por quê? Se existem 3 promessas para vocês, para nós, para a igreja: aquele que pede, o que acontece? Recebe. Aquele que busca, e aquele que bate. Isso é oração. Por que você não ora? Jesus está terminando esse seminário de oração. Ele ensinou a orar, ele disse o porquê de orar, e agora ele está falando a motivação de orar. Qual é a motivação de orar? Porque eu sou servo inútil. Por que eu vou orar? Porque não há utilidade nenhuma na minha vida, não há mérito nenhum na minha vida. Porque eu não posso parar de orar? Porque não é mais do que o meu dever orar, falar com Deus. Você não está fazendo nada demais, não. Ó soberano Deus, graças te dou, porque eu estou o dízimo da hortelã, do cominho, nós lemos hoje, do endro. Eu não sou mulher, eu sou homem, eu sou todo poderoso, um pavão empinado, e eu gosto de sentar nos primeiros lugares, e eu sou assim, e eu sou assado. Ó poderoso! É assim? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não mereço nem conversar contigo. Ser propício a mim, pecador. Meus irmãos queridos, qual a importância de você continuar orando? Eu era criança. Você já conhece um bocado da minha vida aí, na minha história. Mamãe foi a primeira a ser convertida por Deus. E ela tinha uma tarefa difícil. Primeiro ela teve que orar pelo meu pai, que era um alcoólatra, que dizia ser católico, mas que nunca tinha ido à igreja católica. E ela orou pela conversão do meu pai. Depois ela começou a orar pelos seus irmãos. Uma família de 6 irmãos, se não me falha a memória, todos do Espiritismo. Orou pela mãe, que quando soube que ela tinha, Deus tinha encontrado, que ela tinha mudado de fé, você mudou agora de fé, foi desertada, falou: não precisa voltar mais, você não é mais a minha filha. Orou pela mãe. Mas eu sou testemunha viva de ver minha mãe orando por todas, nominalmente por todas as suas irmãs e seus irmãos. Não sei, mas eu vi pelo menos a conversão de 3 tias. Ela não viu, porque ela morreu antes. Acho que 2 ela viu, mas uma ela não viu. Há orações que serão respondidas depois que você partir. O plano de Deus para a família é que você se coloque aos pés do Senhor em oração. É que você peça pela sua família. Não esqueça da sua casa. O plano de Deus para a sua vida é que você busque a Deus incessantemente. Ó Senhor, salva. Ó Senhor, livra. Ó Senhor, muda. Ó Senhor, essa família é tua.
Ó Senhor, busca o Senhor, meu irmão, minha irmã. Não esqueça da sua casa, não esqueça dos seus filhos, não esqueça do seu lar. Busca a Deus pela salvação deles. Busca o Senhor, bata lá até que algo aconteça. Você pode fazer isso. Porque esses 3 verbos têm 3 promessas: receber, encontrar e abrir. A real motivação de orarmos ao Senhor, você já entendeu, você é um servo inútil. Você não tem como resolver a sua situação no dinheiro, na ciência, no juiz, no médico. Quem é que vai resolver? É o Todo-Poderoso. A real motivação de orar é porque nós precisamos pedir, precisamos buscar e precisamos bater. Falar bem devagarinho, com perseverança. Perseverança. Eu quero te desafiar nesse momento a cumprir o plano de Deus para sua família em oração. Eu quero que você ore por alguém agora da sua